Só que quando Jesus vem e ele prega, ele fala assim, arrependei-vos, pois já é chegado o reino dos céus. Já chegou, eu já vim, já estou implantando o reino dos céus. Sempre falando sobre o reino dos céus. E às vezes nós estamos num mundo onde nós estamos tão ligados a este mundo, a este reino terreno, a cultura do mundo, que às vezes nós pensamos tanto sobre as coisas do mundo, desse mundo aqui, dessa terra, que nos esquecemos de pensar também acerca das coisas do reino de Deus. E uma conversa como essa daqui, ela nos leva a refletir um pouco mais a respeito do quão importante é, né? Nós somos cidadãos de dois reinos? Somos. Isso não tem como nós negarmos. Nós estamos aqui, mas nós também somos cidadãos do reino dos céus. E eu entendo, biblicamente inclusive, que o nosso foco maior tem que estar justamente no reino dos céus e não nesse reino aqui. Enquanto nós estamos aqui, inclusive, nós estamos pensando e vivendo para o reino dos céus e sempre com a mentalidade de estar trabalhando nessa implantação do reino de Deus aqui nesse mundo. A gente, quando você vê os impérios antigos, quando eles iam, por exemplo, conquistar territórios, eles saíam, você pega, por exemplo, o Império Romano, eles saíam para conquistar a Babilônia. Vamos pegar aqui a Babilônia, o Império Babilônico, por exemplo. Eles saíam conquistando e eles iam lá, conquistavam um território. E o que eles faziam? Eles pegavam aquela cultura que eles tinham conquistado, aquela nação que eles tinham conquistado ali, e eles mudavam a cultura deles, implantando a cultura da babilônica neles. A gente vê isso, por exemplo, lá em Daniel. Trocava o nome. O idioma, os caras tinham que aprender o idioma deles. A comida era a comida deles. O modo de se vestir passava a ser o deles. Toda a cultura daquelas pessoas eram transformadas. Nós somos cidadãos que estamos aqui nesse mundo. E nós precisamos ser relevantes aqui. Enquanto cidadãos aqui, o que os imperadores faziam? Eles tinham seus soldados e eles mandavam eles e eles iam lá, conquistavam o território e faziam todo esse trabalho. Hoje nós somos esses soldados de Cristo que estamos aqui nessa terra e temos uma missão de estar conquistando território no sentido literal, físico, não, mas conquistando pessoas para este reino. E olha que interessante, eles mudavam o idioma, eles mudavam o nome, eles mudavam a forma de falar da pessoa, que era o idioma ali, mudava a forma de vestir. A gente atua do mesmo modo. Porque a cultura do reino é totalmente diferente da cultura desse mundo. É contramão, né? É contramão. Quando você entende que nós somos cidadãos, antes de tudo, do reino dos céus, que estamos neste reino aqui, mas nós temos que estar trabalhando para pregar o evangelho e alcançar mais pessoas para esse reino aqui, e você entende isso, você fala, cara, então eu tenho que conquistar pessoas, e nessa conquista nós também agimos implantando a cultura do reino. Como que é? Aquela moça que estava ali, vivia e se vestia de maneira imoral, e ela ouve o evangelho, ela muda o modo de vestir. Verdade. Ela passa a vestir de maneira... Aquela pessoa que tinha uma boca suja, vamos dizer assim, que inclusive a gente tem o texto lá de Colossenses que fala da linguagem obscena do vosso falar, tirar, ali no literal, no grego é boca suja. A pessoa que falava palavrão, ela vai mudar o modo de falar, ela vai falar de maneira diferente, é como se tivesse mudado o idioma. A pessoa que ia em lugares que não era correto, ela vai mudar aquele lugar, a pessoa que era um alcoólatra e bebia, ela vai mudar a sua alimentação. A gente vê que realmente ocorre uma cultura sendo implantada do mesmo modo como acontecia, mas de acordo com as escrituras, com a palavra de Deus, a vida da pessoa vai sendo transformada. E é um papel nosso. E falar sobre esse assunto aqui é de grande importância, porque nós sabemos que hoje, infelizmente, principalmente a galera mais jovem, né? Na verdade, o Paulo, lá em Romanos, ele vai falar que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Ou seja, é a justiça de Deus, é a paz e a alegria no Espírito. Ou seja, não é comida nem bebida, mas é isso. Ou seja, não são essas coisas aqui. Jesus, ele fala, mas o reino dos céus já está dentro de vós. Ou seja, ele fala que são essas coisas dentro de nós atuando. Quando você é regenerado, com a regeneração, quem te regenera? Quem te dá a vida? O Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, que estava ali morto e sepultado, e ele vem e ressuscita Jesus, faz isso na vida de cada cristão. Nós estávamos mortos e somos ressuscitados juntamente com Cristo. Colossenses capítulo 3, lá no versículo, a partir do versículo 1, você lembra, vai falar assim, já que você, na verdade o texto lá não vai trazer uma dúvida, ele fala assim, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, olha só que interessante, o mesmo Espírito, Jesus estava morto ali, no terceiro dia o Espírito Santo vem, ressuscita Jesus, ele recebe vida novamente. O mesmo Espírito Santo, na vida de cada cristão, cada pessoa genuinamente convertida, faz a mesma coisa que foi feito em Jesus. O mesmo Espírito, com o mesmo poder, você está morto nos seus delitos e pecados, e a Bíblia fala que o Espírito Santo vem
e ele te dá vida novamente. Você passa a ter vida em Cristo. E aí o texto de Colossenses vai falar que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo, e ali também a palavra indica para nós a regeneração. Eu estou morto, recebi nova vida. A partir do momento que você recebe essa nova vida, o reino dos céus já está implantado dentro de você. Porque você já viu aquelas pessoas que dizem assim, ó, nossa, eu vivi uma vida assim e tal, parece que eu não senti alegria e tudo mais, mas o dia que eu fui ali, que eu ouvi aquela mensagem, que eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, parece que foi uma alegria que eu fui tomado. Assim, eu não tinha paz, parece que eu senti uma paz, uma alegria. É o reino dos céus já implantado dentro dessa pessoa. A Bíblia não nos diz, Romanos, lá o apóstolo Paulo não vai nos dizer em Romanos, reino dos céus não é comida nem bebida, não é nada externo aqui, mas é o quê? É justiça, paz e alegria no Espírito. Ou seja, a partir desse momento, Diana, que a pessoa, que o Espírito Santo opera na vida dessa pessoa, convence ela acerca do juízo, da justiça e do pecado, ela cai em si, como o filho pródigo caiu. Ela fala, eu sou um pecador e eu preciso de Deus. Nesse momento, o reino do céu já está sendo implantado nela, dentro dela. Ela já está recebendo ali, porque ela já começa a sentir a paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. Ela já começa a entender a justiça de Deus. Ela já começa a viver aquilo ali, e aí então ela já começa a sentir uma alegria inexplicável, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, que a carta da alegria, que é uma alegria que não é circunstancial. Gente, eu conheço pessoas que o cara saiu de casa com tudo bagunçado, tudo que é bagunçado, que eu falo assim, a vida toda destruída, com família, tudo. E ele não tem motivo nenhum para sorrir, para sentir alegria. Aí ele vai num culto, por um convite, ouve uma mensagem, ouve uma pregação, e o Espírito Santo de Deus convence ele do juízo, da justiça, do pecado, ele é regenerado, é um ato de Deus na vida dele, e ele volta para casa feliz. Qual que é o motivo que ele tem para ser feliz naquele momento ali? Ele saiu de casa triste, destruído, mas ele já volta para casa com esperança, com alegria. Por quê? Porque o reino dos céus gera em nós essa justiça, essa paz e essa alegria que não é circunstancial, como o apóstolo Paulo ensina lá aos Filipenses. É uma alegria que é implantada em nós pelo próprio Espírito Santo de Deus. E por isso parece loucura para o mundo. Exato, e uma paz que nós não explicamos. Eu passo a viver em conformidade com os padrões do reino dos céus. Nós somos formados por aquilo que nós consumimos. E, por exemplo, se eu como só besteira, eu não vou ter uma saúde muito boa. E eu estou falando de alimentar. Só que nós não comemos, nós não nos alimentamos apenas do alimento físico. Eu me alimento com os olhos, de informações, e eu me alimento com os ouvidos. A minha mente vai sendo transformada quando eu começo a colocar diante dos meus olhos, que são a janela da minha alma, está lá em Mateus, a gente vai ver lá em Mateus, né, no capítulo 6, falando sobre isso. Quando eu coloco diante dos meus olhos, que são a janela da minha alma, coisas que transformam a minha mente, e quando eu ouço coisas que transformam a minha mente. Aquilo que te edifica, né? E aí que entra a nossa responsabilidade de fazer morrer a nossa carne, mortificar a carne. Que é o quê? A ideia é como se você olhasse para a sua carne, fossem duas pessoas aqui, você tem um ser regenerado, mas o seu ser mal tá ali, o homem tá ali. Você ir lá e esganar ele, e falar assim, acabou, você morre aqui e matar ele, literalmente, para viver esse novo homem, essa nova pessoa. E aí, fazer e morrer é responsabilidade nossa. E como que eu faço isso? Não é tipo assim, a pessoa converteu, ela quer entender os padrões do reino do céu, está nas escrituras. Ela precisa ler as escrituras, ela precisa ler a Bíblia. E aí a gente está diante de um problema sério, inclusive estatístico. Quando você vai pegar na internet aí, eu não vou citar números aqui, porque agora eu não me lembro de cabeça. Não tinha anotado, me veio aqui agora, não vou citar números, mas eu me lembro de ler estatísticas de um instituto de pesquisa, que fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos. Depois essa pesquisa foi feita, inclusive, no Brasil, onde eles saíram nas igrejas evangélicas, perguntando para os cristãos quantos já tinham lido toda a Bíblia. Vergonhoso. Inclusive, eu escrevi um livro, e nesse livro eu cito isso. Eu só não me lembro de cabeça aqui. No livro Salvos, lá, Mas Para Quê, que eu escrevi, eu cito essa estatística lá. Vergonhosa a quantidade de gente que se declara evangélico 5, 6, 10, 15 anos e nunca leu a Bíblia toda. Como que você vai ter uma mente renovada? Como que você vai entender os padrões, a cultura do reino, se você não lê o lugar onde está ensinando como que é a cultura do reino? Não, aí o que a pessoa lê? Ela, vou citar exemplo que não tem nada contra, eu acho que você pode ler, mas aí o cara vai ler, são só livros de autoajuda, daqui dessa terra. A pessoa ela vai aprender só a cultura desse mundo. Ela vai ler aquilo ali e vai aprender só as coisas desse mundo. Ela vai ver como que você quer saber da cultura do reino. Se você entra no YouTube e você só coloca lá para você assistir
aquelas baboseiras que tem lá, e você não consegue ir lá e falar assim, deixa eu pegar uns bons pregadores aqui, ver o que eles estão falando a respeito do reino. Você não vai ter a sua mente renovada, porque às vezes as pessoas pensam que é por osmose, ou por um efeito sobrenatural. Você tá lá, ai, Deus vai trazer para mim a cultura do reino, eu vou entender. Não, você precisa ler as escrituras, buscar, né? Você precisa ver informações, você precisa ouvir bons pregadores, você precisa ouvir pessoas ensinando acerca da cultura do reino, você precisa ler a Bíblia, ler uma vez, ler de novo, ler uma vez, ler de novo, e você vai entendendo como que é a cultura do reino, inclusive para se contrapor à cultura do mundo. Porque tem muita gente que, por não conhecer as escrituras e até se declaram cristãos, elas fazem coisas achando que está correto, porque nem entendeu ainda que aquilo não faz parte da cultura do reino. E o sincretismo é uma das principais razões de trazer esse tradicionalismo prejudicial para a vida da igreja, né? O sincretismo nada mais é do que o quê? Você pegar elementos de outras religiões ou de outras vertentes que às vezes até se dizem evangélicas ou cristãs e trazer para dentro do cristianismo, e aquilo não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nem princípio bíblico naquilo. Isso é sincretismo. Você começa a misturar informações. A gente vê aí algumas situações aí de pessoas, por exemplo, que igrejas evangélicas, inclusive, que utilizam-se de como que eu vou dizer? Agora fugiu o nome. Patuás, essas... eu tenho que usar essa pulseirinha aqui, porque isso aqui, não sei o que, dá sorte, alguma coisa. Tem gente que crê nessas coisas ainda, assim, até dentro das igrejas. Vale do sal, que não sei o que. Gente, o que nos liberta do pecado, das coisas, não é um vale de sal que eu passo lá e me liberta da coisa, é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E aí você vê o sincretismo, você fala assim, mas de onde que saiu isso aqui? Lá na Bíblia não tem isso aqui ensinando sobre isso, no Novo Testamento tem. Por que acontece o sincretismo? Por falta de conhecimento do reino dos céus. E aí as pessoas começam a pegar coisas que não tem nada a ver com o reino dos céus, que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou acerca do reino dos céus, e eles começam a trazer para cá. O ser humano, ele é muito visual. Ele gosta de ver, de tocar. Por isso a idolatria é algo que atrai muitas pessoas, né? Não só a idolatria de imagens, mas a pessoa que idolatra qualquer outra coisa, bens, pessoas, né? E tudo mais. E aí as pessoas, elas começam a trazer essas coisas para dentro da igreja porque elas querem ter o visual. Parece que elas não se contentam com o Deus invisível, que se tornou visível por meio de Cristo e tal, por falta de conhecimento bíblico. O sincretismo religioso é um mal, é um dano. E, inclusive, vai ser biblicamente, a gente entende que vai ser uma das principais estratégias utilizadas pelo anticristo quando ele surgir. É o sincretismo religioso, é pregar a união das religiões, aquela questão sincrética. Gente, e as pessoas, sai cada coisa na internet. Então, e a gente precisa ficar atento. Olha aqui, você citou o texto, meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós não temos vivido de acordo com o padrão do reino dos céus. Tem muita gente vivendo enganada, achando que está vivendo de acordo com a vontade de Deus, mas está vivendo de acordo com a vontade do príncipe desse mundo, que é Satanás. Tem um livro, eu acho que eu citei isso aqui uma vez numa pregação, que eu me lembrei aqui agora. Tem um livro do C.S. Lewis. Nossa, gente, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nossa, eu tava ouvindo uma pregação hoje o Jonathan mesmo comentou uma vez esse livro. Uma vez eu citei esse livro aqui, a mesma coisa que eu vou citar agora, eu citei. Lá no livro ele fala, tem uma parte lá onde ele fala, é um diabo experiente, um demônio experiente, ensinando um demônio aprendiz como tentar, um rapaz que inclusive era da igreja, e aí o que o demônio fala pra ele? Fala assim, não tira ele da igreja não, deixa ele lá. Mas deixa ele pensando que está servindo a Deus, que está de acordo com e aí que agora são palavras minhas, pensando que está de acordo com os padrões do reino dos céus, mas na verdade ele só está dentro da igreja com um tradicionalismo, uma religiosidade, sincretismo, mas na verdade ele está vivendo de acordo com o padrão do reino do mundo, é com o padrão do reino que foi me dado aqui por esse tempo. Deixa ele lá. Ou seja, a estratégia de Satanás, muitas vezes, C.S. Lewis ali foi brilhante nisso, porque a estratégia que a gente vê que ele mostra ali de Satanás, que a gente tem visto hoje, Satanás ele não está brigando demais para tirar as pessoas da igreja. O foco dele hoje é mantê-las nas igrejas enganadas, achando que estão servindo a Deus, e no fim, o que elas vão escutar de Jesus? Afastem-se de mim, pois eu não vos conheço. Mas, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome... Pessoas que estavam ali dentro da igreja, pensando que estavam vivendo de acordo com a cultura do reino, mas estavam vivendo de acordo com a cultura desse mundo caído. E aí Jesus fala, eu não vos conheço. A postura é você buscar todos os dias, para você estar implantando esse reino, você buscar todos os dias viver em conformidade com esse reino. A principal postura é essa. Você
como nós falamos aqui, a respeito dessa questão da leitura bíblica, nós falamos muito a respeito de nós buscarmos o conhecimento, você só vai conseguir verdadeiramente viver com isso e implantar isso aí, implantar o reino dos céus no lugar onde você está inserido, no meio das pessoas assim, onde você está, quando você realmente se dispõe a buscar o conhecimento do que é o reino dos céus. Eu acho que o ponto-chave de tudo que a gente tem falado aqui é justamente a questão das pessoas estarem um pouco acomodadas, né? Nós precisamos deixar o comodismo de lado, a preguiça de lado, precisamos tomar uma decisão firme, decisão. Igual você falou assim, como que nós buscarmos e trazemos? Você decide, Deus já te tocou, você tem convicção que Deus já agiu na sua vida? Você crê em Jesus? Creio. Você tem convicção, você tem certeza disso? Tenho. Tem mesmo? Então beleza. Então agora decida viver uma vida de santidade, persevere. É fácil muitas vezes você se afastar de algumas coisas e tal, não é fácil. Então é decisão, perseverança, resiliência. Você ser uma pessoa resistente, mesmo diante das lutas, das adversidades, dos problemas, nós precisamos tomar uma atitude. É necessário haver uma tomada de atitude, abandonar pecados, levantar e buscar fazer o que tem que ser feito, agir. É atitude. Como que eu vou viver? O que eu vou fazer para viver de acordo com os padrões do reino dos céus? Atitude. Porque Deus já te regenerou, Ele já te deu vida. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Se você tem essa preocupação na sua cabeça, é porque você já tem consciência dos seus pecados. Abandone, faça o que o apóstolo Paulo mandou fazer. Faça morrer a natureza terrena, a natureza aqui. É decisão, você tem que agir. Deus já te regenerou, Deus já te justificou, Jesus já morreu na cruz por nós, Ele já nos abençoou, Ele já nos ensinou o que é o reino dos céus, Ele já deixou a sua palavra aqui para nos instruir. Muitas vezes o que nos falta é o quê? Atitude. Decidirmos ali, ir lá e falar assim, peraí, ué, se eu nunca li, se tem alguém que está nos vendo aqui que nunca leu a Bíblia toda, toma uma atitude hoje, vou começar a ler e vou ler tudo agora. Se você tem algum pecado que está aí de estimação, aquele bichinho ali que você fica ali, decida hoje, eu vou abandonar, vou passar a viver de acordo com os padrões da Bíblia. Se você tem ido para o seu trabalho e lá você não prega o evangelho, a partir de segunda-feira eu vou dar bom testemunho e pregar o evangelho no meu trabalho. E aí você já está o quê? Vivendo em conformidade com os padrões do reino. A Bíblia não fala que os cristãos do primeiro século eram perseguidos, e enquanto eles iam pregando o evangelho, padrão do reino. Onde você vai, você vai. Quando Jesus fala ide pregar o evangelho, no original ali não é nem ide, a palavra está no gerúndio, é indo pregar o evangelho. Evangelismo é maravilhoso, eu faço também, a gente faz lá na igreja, lá a gente fez no dia 2 de fevereiro agora, no dia de finados, nós fizemos uns panfletos, fomos lá para a porta do cemitério, evangelizar. Mas não é só um momento, eu vi que ontem vocês fizeram, né, lá na praça, não é só você falar assim, vou fazer um momento de evangelismo. A cultura do reino não é vou ter uma programação de evangelismo, aí você vai lá e evangeliza e nunca mais evangeliza. Indo, você está evangelizando, está dentro do ônibus, no seu modo de viver, no modo como você veste. Você acha que o modo como você está vestindo aqui está de acordo com os padrões do reino? Não. Toma uma decisão, muda seu guarda-roupa, mas não tem dinheiro, vai mudando aos poucos. Você entende? Vai mudando. O jeito que eu tô falando parece que eu ando falando meio muita besteira e tudo mais. Muda o modo de falar. Decisão. Se eu posso te dizer isso, é você decidir. E para você conseguir saber como mudar e o que fazer, você precisa ir para as Escrituras. Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que pedir que o Espírito Santo te abençoe. Como eu disse, tem que ver bons pregadores, aprender com outras pessoas que já fizeram esse percurso e aprenderam, então eles nos ensinam. Tem que ler bons livros, existem muitos bons livros. E principalmente, agora me fugiu aqui, eu não sei se foi o Spurgeon, mas eu acho que foi Spurgeon mesmo. Spurgeon, ele tem uma frase, acho que é dele mesmo. Se não for, vocês me enganem, me perdoem, depois vocês pesquisam e descobrem. Mas ele fala assim que o cristão, ele deve ler muitos bons livros, mas ele tem que morar na Bíblia. Você pode visitar muitos bons livros, mas você deve morar na Bíblia. É isso que é a frase. Você pode visitar muitos bons livros. Leia muitos bons livros e more na Bíblia. Leia todos os dias. E você vai sendo cada vez mais cheio do conhecimento da palavra de Deus. Você vai entendendo cada vez mais o padrão e a cultura do reino. E a sua vida vai sendo moldada e você passa a viver de acordo com isso. Quando você menos percebe, você já está vivendo com aquilo. Porque o Espírito Santo que já está dentro de você, você tem o conhecimento e ele já vai te moldando, já vai te abençoando, vai te ajudando a estar de acordo com esse padrão. É isso.